Um bilionário arrogante zombou de um pai solteiro dizendo: Fale com minha filha surda. O que ele não esperava é que esse pai guardava um segredo que mudaria tudo. E a resposta que ele deu deixou o bilionário completamente sem palavras. Mas antes de descobrir o que aconteceu, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever-se agora. Você não vai querer perder o final dessa história. A chuva caía forte naquela tarde de sexta-feira em São Paulo. Daniel Oliveira, um homem de 35 anos com roupas simples mas sempre limpas, segurava firmemente a mão de sua filha de 8 anos, Sofia. Ela sorria enquanto pulava nas poças d'água, completamente alheia ao mundo sonoro ao seu redor. Sofia nascerá surda, e Daniel aprenderá a se comunicar com ela através da Libras desde seus primeiros meses de vida. Eles estavam na fila do banco, esperando para resolver um problema com a conta de Daniel. O salário de auxiliar de limpeza mal cobria as despesas, mas ele sempre dava um jeito de fazer Sofia sorrir. Naquele dia, havia prometido a ela um sorvete depois do banco, e a menina não parava de fazer o sinal de o sorvete repetidamente, com os olhos brilhando de animação. À frente deles na fila estava Ricardo Mendes, um empresário conhecido na cidade. Seu terno italiano custava mais do que Daniel ganhava em 6 meses. Ricardo falava alto ao telefone, reclamando com alguém sobre um negócio de milhões que esses incompetentes o haviam atrasado. Seu Rolex brilhava sob as luzes do banco, e ele gesticulava com impaciência, claramente irritado por ter que esperar como pessoas comuns. Sofia, curiosa como toda criança, observava Ricardo com interesse. Ela não entendia por que aquele homem parecia tão nervoso. Em sua inocência, ela começou a imitar os gestos exagerados dele, fazendo caretas engraçadas. Daniel segurou o riso, tentando chamar a atenção da filha discretamente. Mas Sofia estava concentrada em sua brincadeira silenciosa. De repente, Ricardo desligou o telefone bruscamente e virou-se, quase esbarrando em Sofia. A menina, assustada, deu um pequeno passo para trás e esbarrou em um suporte de corrente, fazendo barulho. Ricardo olhou para ela com uma expressão de irritação profunda. Ei, garota! Tem que prestar atenção por onde anda, ele disse em tom ríspido. Sofia apenas o encarou, sem responder, ainda segurando a mão do pai. Seus olhos grandes e expressivos mostravam confusão. Daniel imediatamente se colocou entre sua filha e o homem irritado. Desculpe, senhor. Foi sem querer, Daniel disse educadamente, sua voz firme e mais respeitosa. Ricardo revirou os olhos. Esses pais de hoje em dia não educam os filhos. Não vai nem pedir desculpas, menina? Ele olhou diretamente para Sofia, esperando uma resposta que não viria. Daniel sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Senhor, minha filha é surda. Ela não pode ouvi-lo. A resposta de Ricardo foi um sorriso sarcástico e cruel. Ele olhou Daniel de cima a baixo, avaliando suas roupas simples, suas mãos calejadas pelo trabalho, e então soltou uma risada de escárnio que ecoou pelo banco, chamando a atenção de todos ao redor. Surda! Que conveniente! Ricardo disse em voz alta, claramente querendo que todos ouvissem. Aposto que é só mais uma desculpa de pais preguiçosos que não querem disciplinar os filhos. Todo mundo hoje em dia tem uma desculpinha, não é mesmo? O silêncio tomou conta do banco. Todos os olhares se voltaram para a cena que se desenrolava. Algumas pessoas sussurravam entre si, outras baixavam a cabeça constrangidas. Daniel sentiu Sofia apertar sua mão com mais força, mesmo sem entender as palavras, ela percebia a tensão no ar. Ricardo não havia terminado. Encorajado pela atenção que conquistara, ele continuou com seu show de arrogância. Sabe qual é o problema desse país? Pessoas como você, que ficam inventando problemas para seus filhos para ganhar benefícios do governo. Surda, e eu sou o Papa. Ele riu da própria piada, mas ninguém mais riu com ele. Uma senhora idosa na fila ao lado balançou a cabeça em reprovação, mas não disse nada. Um jovem de terno gravou discretamente a cena com o celular.
Daniel respirou fundo, lutando contra a vontade de responder na mesma moeda. Senhor, eu entendo que o senhor esteja tendo um dia difícil, Daniel começou, sua voz tremendo ligeiramente de emoção contida, mas minha filha realmente é surda. Ela nasceu assim. E nós não inventamos nada. Posso mostrar os laudos médicos se o senhor quiser. Ricardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Daniel. Seu hálito cheirava a café caro e menta. Laudos? Qualquer um consegue um papel falso hoje em dia. Mas sabe o que eu acho? Acho que você está ensinando sua filha a ser uma vítima desde cedo. Uma vergonha. Sofia puxou a barra da camisa do pai, seus olhos começando a se encher de lágrimas. Ela não entendia as palavras, mas entendia perfeitamente o tom, as expressões faciais, a linguagem corporal hostil. Daniel se abaixou imediatamente, fazendo sinais rápidos em libras para acalmar a filha. Está tudo bem, princesa. Papai está aqui. Aquele homem está só bravo, mas não é com você. Sofia fez sinais de volta. Ele está bravo com a gente? Fizemos algo errado? O coração de Daniel se partiu ao ver a preocupação no rosto da filha. Ele a abraçou forte, beijando seu cabelo castanho. Não, amor. Você não fez nada errado. Nada. Quando Daniel se levantou novamente, havia uma determinação diferente em seus olhos. Mas antes que pudesse falar, Ricardo soltou sua bomba final, a frase que seria sua ruína. Olha, já que você insiste nessa história ridícula, por que não prova? Ricardo cruzou os braços, um sorriso petulante no rosto. Vai lá, então. Fale com sua filha surda. Vamos ver como ela não ouve quando você realmente tentar. Ele praticamente gritou as últimas palavras, e algumas pessoas na fila deram um passo para trás, chocadas com a crueldade. O gerente do banco começou a se aproximar, percebendo que a situação estava saindo do controle. Daniel fechou os olhos por um momento, contando até 10 mentalmente. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Não era raiva. Era uma calma absoluta, a certeza de quem sabe exatamente o que vai fazer. O senhor quer que eu fale com minha filha? Daniel perguntou, sua voz baixa mais clara. Sim. Vamos lá. Mostre para todos nós. Ricardo fez um gesto teatral com os braços. Fale com ela. Peça para ela responder. Vamos ver se essa surdez é real ou se é só mais uma mentira conveniente. Daniel assentiu lentamente. Está bem. Eu vou falar com minha filha. Mas o senhor precisa entender uma coisa primeiro. Daniel se virou completamente para Sofia, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dela. Ricardo cruzou os braços com um sorriso vitorioso, certo de que estava prestes a desmascarar uma farsa. As pessoas ao redor se aproximaram discretamente, algumas com pena, outras com curiosidade sobre como aquela situação constrangedora se resolveria. E então Daniel começou a falar. Mas não da forma que Ricardo esperava. Suas mãos começaram a se mover em movimentos fluidos, precisos e cheios de emoção. Cada gesto tinha significado, cada expressão facial complementava a mensagem. Ele não estava apenas usando Libras básica, aquela que qualquer um poderia aprender em um curso introdutório. Era algo muito mais profundo, mais rico, mais complexo. Daniel começou fazendo sinais para Sofia, de minha princesa linda, aquele homem quer que eu fale com você. Ele não entende que nós falamos de um jeito diferente, mas igualmente especial. Então deixa o papai mostrar para ele o quanto eu amo conversar com você. Sofia sorriu, seus olhos ainda úmidos, mas agora brilhando com compreensão. Ela fez sinais de volta. Papai, por que aquele homem está bravo? A conversa entre pai e filha fluía naturalmente, como uma dança sincronizada. Daniel explicava, Sofia perguntava, ele respondia. As mãos de ambos se moviam no ar criando uma linguagem viva, expressiva, tão eloquente quanto qualquer palavra falada. Ricardo observava com uma expressão confusa. Ele não entendia Libras, mas havia algo na cena que o deixava desconfortável.
A intimidade entre pai e filha, a forma como se comunicavam perfeitamente, a obviedade de que aquela era uma conversação real e profunda. O que você está fazendo? Ricardo perguntou, sua voz perdendo um pouco da arrogância anterior. Isso não é falar. Isso é, e é. Língua brasileira de sinais. Libras, uma voz feminina interrompeu. Era gerente do banco, uma mulher na casa dos 40 anos que havia se aproximado. E sim, é uma língua completa, reconhecida oficialmente no Brasil desde 2002. É tão complexa e rica quanto qualquer língua falada. Daniel continuou sinalizando para Sofia, ignorando Ricardo por completo agora. Ele contou a ela sobre o sorvete que tomariam depois, sobre como estava orgulhoso dela por ser tão corajosa, sobre como ela era a menina mais especial do mundo inteiro. Sofia riu silenciosamente, suas mãos respondendo rapidamente, contando ao pai sobre um desenho que tinha feito na escola naquele dia, sobre sua professora que também sabia Libras, sobre uma borboleta que tinha visto no jardim. A conversa deles era tão natural, tão cheia de amor e conexão, que as pessoas ao redor começaram a se emocionar. Uma senhora limpou uma lágrima. Um homem de negócios puxou o celular e começou a pesquisar sobre Libras. Ricardo, no entanto, ainda não estava pronto para admitir seu erro. Tá, então você sabe fazer essas mãozinhas. Mas isso não prova que ela é realmente surda. Ela pode estar só fingindo, seguindo seus gestos. Daniel finalmente olhou para Ricardo, mas não com raiva. Com uma tristeza profunda nos olhos. O senhor realmente quer essa prova? Sim. Prova que ela não consegue ouvir. Ricardo insistiu, mas sua voz não tinha mais a mesma convicção. Daniel suspirou. Ele não queria fazer aquilo, mas talvez fosse necessário para que aquele homem aprendesse uma lição. Ele sinalizou para Sofia, princesa, papai precisa mostrar uma coisa para essas pessoas. Você pode ficar bem quietinha e não olhar para mim por um momento? Sofia assentiu, virando-se de costas para o pai e olhando para uma propaganda colorida na parede do banco. Com Sofia de costas, Daniel deu alguns passos para trás. Todas as pessoas no banco estavam em completo silêncio agora, até mesmo os atendentes atrás dos guichês haviam parado de digitar para prestar atenção. Sofia, Daniel chamou em voz normal. A menina não se moveu, concentrada na propaganda à sua frente. Sofia, ele chamou mais alto. Nenhuma reação. Sofia. Daniel praticamente gritou, e algumas pessoas se assustaram com o volume. Mas a menina de 8 anos permaneceu completamente imóvel, alheia aos chamados do pai. O rosto de Ricardo começou a perder a cor. Ele abriu a boca para dizer algo, mas não saiu som algum. Daniel então pegou seu chaveiro e deixou cair no chão de mármore. O barulho metálico ecoou pelo banco inteiro, fazendo várias pessoas se virarem instintivamente. Sofia continuou olhando para a parede, sem nenhuma reação. Basta, a gerente do banco disse suavemente, colocando a mão no braço de Daniel. Nós entendemos. Mas Daniel não havia terminado. Ele tocou gentilmente o ombro de Sofia, que se virou imediatamente, seu rosto se iluminando ao ver o pai. Daniel fez sinais, obrigado, princesa. Você pode olhar para mim agora. Então Daniel se virou para Ricardo, que agora parecia querer desaparecer. O senhor pediu uma prova. Essa foi a parte fácil. Agora deixe-me contar a parte que o senhor não perguntou. A voz de Daniel estava calma, mas havia uma intensidade nela que fez todos se aproximarem para ouvir melhor. Sofia nasceu surda por causa de uma meningite que ela teve com 4 meses de idade. Passamos 3 semanas no hospital, sem saber se ela sobreviveria. Quando os médicos disseram que ela viveria, mas perderia a audição, eu e minha esposa choramos de alegria. Alegria. Porque ela estava viva. Daniel fez uma pausa, sua voz tremendo ligeiramente. Minha esposa, Carla, faleceu 2 anos depois em um acidente de carro. Sofia tinha apenas 2 anos. Nos últimos 6 anos, tenho sido pai e mãe. Trabalho como auxiliar de limpeza durante o dia e faço bicos à noite. Acordo às 5 horas da manhã,
preparo o café da Sofia, a levo para a escola especial que fica do outro lado da cidade, depois vou trabalhar. Ricardo estava pálido agora, mas Daniel continuou, sua história fluindo como um rio que não pode ser contido. Gastei 2 anos aprendendo Libras fluentemente, não apenas o básico. Fiz cursos online gratuitos, assisti vídeos no YouTube até de madrugada, pratiquei com o espelho. Tudo para que minha filha nunca, se sentisse sozinha neste mundo. Para que ela soubesse que sempre pode se comunicar comigo sobre qualquer coisa. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de várias pessoas. Até o segurança do banco, um homem grande e forte, limpava discretamente os olhos. Eu não ganho benefícios do governo, senhor. Não porque não teria direito, mas porque o processo é tão burocrático que prefiro trabalhar em 2 empregos. Sofia tem aparelho auditivo que custou R$ 15.000, que paguei em 48 parcelas. Ela vai começar terapia fonoaudiológica mês que vem, mais R$ 300 por sessão que mal tenho, mas vou dar um jeito de pagar. Daniel respirou fundo, controlando as emoções. Mas sabe o que é mais engraçado de tudo isso? Eu não conto isso para que as pessoas tenham pena de mim. Eu conto porque sou orgulhoso. Orgulhoso da minha filha, da menina incrível que ela é. Ela tira notas excelentes, tem amigos, ama desenhar, quer ser veterinária quando crescer. Ela é surda, sim. Mas isso não a define. Ela é muito mais do que isso. O silêncio no banco era tão profundo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Ricardo estava imóvel, seu rosto uma máscara de vergonha e choque. Mas Daniel ainda não havia terminado. Agora, Sr. Ricardo Mendes, Daniel disse, pronunciando o nome completo do homem, o que fez Ricardo arregalar os olhos surpreso, deixe-me contar o que o senhor realmente deveria saber antes de julgar as pessoas. Daniel deu um passo à frente, mantendo uma distância respeitosa mais firme. Sua postura havia mudado. Não era mais a de um homem humilde pedindo desculpas. Era a de alguém que estava prestes a virar o jogo completamente. Veja, o senhor olhou para mim e viu um auxiliar de limpeza. Um homem de roupas simples, mãos calejadas, esperando na fila do Banco Popular. O senhor tirou conclusões baseadas na minha aparência. É o que pessoas como o senhor fazem, não é? Ricardo tentou falar, mas Daniel levantou a mão gentilmente, pedindo silêncio. Mas o que o senhor não sabe é que antes de ser pai em tempo integral, antes de minha esposa morrer, eu tinha uma carreira diferente. Eu era professor universitário. PhD em Linguística pela USP, especialização em linguagens de sinais e comunicação não verbal. Um murmúrio percorreu o banco. Ricardo piscou várias vezes, processando a informação. Publiquei 3 livros sobre Libras e inclusão social. Ministrei palestras internacionais sobre comunicação com deficientes auditivos. Fui consultor do Ministério da Educação para implementação de Libras em escolas públicas, Daniel continuou, sua voz ganhando força. Eu escolhi deixar minha carreira acadêmica para cuidar da Sofia em tempo integral. Porque nenhum diploma, nenhum salário, nenhum reconhecimento profissional vale mais do que estar presente na vida da minha filha. As pessoas começaram a aplaudir, mas Daniel fez um gesto para que parassem. Ele não havia terminado. O senhor zombou de mim por ser auxiliar de limpeza. Mas sabe o que aprendi limpando escritórios? Aprendi que não importa quão alto alguém suba, quão caro seja seu terno, quão gordo seja sua conta bancária. No final, todos sujam o mesmo chão. E alguém precisa limpar. Ricardo estava completamente desconstruído agora, seus ombros caídos, seu olhar no chão. Mas isso não é nem o mais importante, Daniel disse, sua voz suavizando. O mais importante é o que vou te contar agora, e espero que o senhor preste muita atenção. Daniel se virou para Sofia, fez alguns sinais rápidos, e a menina correu para pegar sua mochila pequena que estava no chão. Ela tirou um tablet de dentro, aqueles modelos simples para crianças, e entregou-o ao pai. Sofia tem um blog, Daniel explicou, mostrando a tela para que todos pudessem ver. Chama-se O Mundo da Sofia Silenciosa. Ela posta desenhos, histórias em Libras traduzidas para português, ensina outras crianças sobre surdez.
Tem 50.000 seguidores. Ele deslizou pela tela, mostrando posts coloridos, vídeos de Sofia sorrindo e fazendo sinais, fotos dela com outras crianças surdas. Na semana passada, Sofia ganhou um prêmio do Ministério da Educação como o Jovem Influenciadora pela Inclusão. A cerimônia foi transmitida ao vivo. Talvez o senhor tenha visto nas notícias? Ricardo balançou a cabeça negativamente, mas algumas pessoas no banco assentiram, reconhecendo a história. E sabe o que é incrível? Daniel sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Sofia usa sua plataforma para ensinar Libras gratuitamente. Crianças pelo Brasil inteiro estão aprendendo a se comunicar com amigos e familiares surdos por causa dela. Uma menina de 8 anos está fazendo mais pela inclusão social do que muitas empresas e políticos combinados. Daniel colocou a mão no ombro de Sofia, que olhava para ele com adoração pura. Então, quando o senhor diz que ela é só uma surda, que eu estou inventando problemas, saiba que está falando de alguém que já impactou mais vidas positivamente do que o senhor provavelmente jamais impactará. O gerente do banco, que havia observado tudo em silêncio, deu um passo à frente. Ele era um homem de meia idade, com óculos de armação dourada e um ar de autoridade calma. Senhor Ricardo, ele disse formalmente, eu conheço o senhor há alguns anos. O senhor tem múltiplas contas empresariais conosco. Mas preciso dizer que o comportamento que presenciei aqui hoje é inaceitável. Independentemente de quem seja a outra pessoa. Ricardo finalmente encontrou sua voz. Eu não sabia, e eu estava tendo um dia difícil e decidiu descontar em uma criança de 8 anos e seu pai, a gerente interrompeu, sua voz cortante. O senhor humilhou publicamente um cliente do nosso banco. Exigiu provas da deficiência de uma criança. Zombou de um pai que trabalha honestamente para sustentar sua família. O homem que estava gravando com o celular deu um passo à frente. Só para o senhor saber, eu gravei tudo. E já postei nas minhas redes sociais. O vídeo já tem 20.000 visualizações nos últimos 5 minutos. O rosto de Ricardo ficou branco como papel. Na era das redes sociais, ele sabia exatamente o que isso significava. Sua reputação, seus negócios, tudo poderia ser arruinado. Não, Daniel disse de repente, surpreendendo a todos. Não faça isso. O jovem olhou para Daniel confuso. Mas senhor, ele merece. Talvez mereça, Daniel concordou. Mas não é assim que eu quero que minha filha veja o mundo. Não quero que ela cresça achando que vingança é a resposta. Já tivemos pessoas demais sendo expostas e canceladas. O que precisamos é de educação, não destruição. Daniel olhou diretamente para Ricardo. Senhor Mendes, o senhor cometeu um erro hoje. Um erro feio, doloroso, que machucou a mim e poderia ter machucado minha filha. Mas eu vou lhe dar uma escolha. Ricardo levantou os olhos, uma mistura de medo e esperança no rosto. O senhor pode sair daqui, voltar para sua vida de luxo, e esquecer que isso aconteceu. O jovem ali pode apagar o vídeo, eu não vou processar, e vida que segue. Mas aí o senhor não terá aprendido nada, e provavelmente repetirá esse comportamento com outra pessoa no futuro. Daniel fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. E o senhor pode transformar isso em algo positivo. O senhor é empresário, tem recursos, tem influência. Sua empresa contrata quantas pessoas com deficiência? Ricardo engoliu seco. Nenhuma. Quer dizer, não temos programas específicos para. Exatamente, Daniel disse. Então aqui está minha proposta. O senhor cria um programa de inclusão real na sua empresa. Não aquelas cotas obrigatórias que as empresas fazem só para cumprir lei. Um programa verdadeiro. Contrata surdos, cegos, cadeirantes, pessoas com deficiências diversas. Dá treinamento, oferece suporte, cria um ambiente acolhedor. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Isso custaria centenas de milhares de reais. E o senhor tem milhões, Daniel retrucou. Além disso, sabia que empresas inclusivas são 30% mais produtivas?
Li um estudo da Harvard sobre isso. Diversidade não é só questão moral, é bom negócio também. A gerente do banco sorriu, percebendo a genialidade da proposta de Daniel. Não era sobre punição, era sobre transformação. E tem mais, Daniel continuou. O senhor vai aprender Libras. Vai fazer um curso completo, não essas versões básicas. Vai dedicar 2 horas por semana durante 6 meses. E quando terminar, vai fazer um vídeo se comunicando em Libras e postar nas suas redes sociais, explicando por que aprendeu e incentivando outros a fazerem o mesmo. Ricardo estava processando tudo, sua mente de empresário já calculando custos, benefícios, implicações. E se eu fizer tudo isso? Ele perguntou, sua voz pequena, tão diferente da arrogância de minutos atrás. Aí o vídeo é apagado. Eu conto para as pessoas que você pediu desculpas e está trabalhando ativamente para mudar. Você não sai como vilão, sai como exemplo de alguém que reconheceu seus erros e fez algo a respeito. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Ao seu redor, todas as pessoas do banco observavam, esperando sua resposta. Era um daqueles momentos decisivos que definem o caráter de uma pessoa. Eu aceito, Ricardo disse finalmente, sua voz firme apesar da emoção visível. Mas com uma condição adicional. Daniel ergueu uma sobrancelha, curioso. Eu quero que você seja o consultor do programa de inclusão. Vou pagar um salário justo, compatível com seu PhD e experiência. Você pode continuar trabalhando como auxiliar de limpeza se quiser, mas nas horas vagas, me ajuda a montar esse programa do jeito certo. Agora foi a vez de Daniel ficar surpreso. Senhor Mendes, eu. Por favor, Ricardo o interrompeu, e pela primeira vez havia humildade genuína em sua voz. Eu preciso de alguém que realmente entenda isso. Que viva isso. Não quero contratar uma consultoria cara que vai me entregar um PowerPoint bonito mas vazio. Quero fazer isso direito. E reconheço que não tenho a menor ideia de como. Sofia puxou a manga do pai, fazendo sinais, o papai, quem é esse homem? Por que você está conversando tanto com ele? Daniel sorriu e sinalizou de volta, vê um homem que estava perdido, mas acho que está começando a encontrar o caminho. Ele olhou de volta para Ricardo. Está bem. Mas tem que ser feito sério. Não quero ser usado como uma jogada de marketing. Concordo completamente, Ricardo estendeu a mão. Parceiros? Daniel apertou a mão dele. Parceiros. O banco inteiro explodiu em aplausos. Pessoas que estavam chorando agora sorriam. O jovem que havia gravado o vídeo deletou-o na hora, mas não antes de gravar essa última parte mostrando o aperto de mãos. Eu gostaria de pedir desculpas, Ricardo disse, voltando-se para Sofia. Formalmente. Mesmo que ela não possa me ouvir, eu preciso dizer. Ela pode entender se você usar Libras, Daniel sugeriu. Ou posso traduzir. Você pode me ensinar? Só o básico agora? Ricardo perguntou, uma humildade completamente nova em seu tom. Durante os próximos 5 minutos, ali mesmo no banco, Daniel ensinou Ricardo a sinalizar o desculpa ou e o minha culpa ou em Libras. Ricardo praticou várias vezes, suas mãos desajeitadas no começo, mas gradualmente pegando o jeito. Então, desajeitadamente mas com sinceridade evidente, Ricardo se ajoelhou na frente de Sofia e fez os sinais que havia aprendido. Sofia olhou para o pai, que assentiu encorajadoramente. A menina sorriu e fez o sinal de tudo bem, depois estendeu a mão para um cumprimento. Ricardo a apertou gentilmente, seus olhos marejados. Obrigado, ele disse para Daniel enquanto se levantava. Por não ter me destruído quando você tinha todo o direito de fazer isso. Destruir você não ajudaria Sofia, Daniel explicou. Mas transformar você pode ajudar centenas de outras pessoas como ela. Essa era a escolha óbvia. A gerente do banco se aproximou com um cartão. Senhor Daniel, esse é meu contato pessoal. Nossa agência gostaria de patrocinar o blog da Sofia. E também gostaríamos de implementar um programa de treinamento em Libras para nossos funcionários. Podemos conversar sobre isso?
Daniel pegou o cartão, atônito com a reviravolta dos acontecimentos. Claro, seria uma honra. Mais pessoas começaram a se aproximar. Uma mulher disse que tinha um sobrinho surdo e gostaria de aprender Libras. Um homem perguntou sobre o blog de Sofia. Outro ofereceu ajuda para montar aulas online de Libras gratuitas. O que havia começado como um momento de humilhação estava se transformando em algo muito maior. Um movimento espontâneo de conscientização e inclusão. 3 meses depois, Daniel estava no auditório principal da empresa de Ricardo, agora renomeada como O Mendes e Associados, empresa inclusiva certificada. O lugar estava lotado. Na primeira fila, Sofia sentava orgulhosa, usando seu melhor vestido, ao lado de seus colegas da escola especial que haviam sido convidados. Ricardo subiu ao palco, e quando começou a falar, todos ficaram em silêncio. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu até Daniel. Ricardo começou sua apresentação em Libras. Suas mãos se moviam com muito mais fluência do que 3 meses atrás. Ainda não era perfeito, ele ocasionalmente olhava para Daniel no fundo do auditório para confirmar alguns sinais, mas era genuíno e compreensível. Há 3 meses, Ricardo sinalizou enquanto um intérprete traduzia em voz alta para os ouvintes: eu era um homem arrogante que achava que seu dinheiro lhe dava o direito de julgar e humilhar outras pessoas. Naquele dia no banco, encontrei um pai e sua filha, e decidi ridicularizá-los da pior forma possível. Zombei de uma criança surda e de seu pai, que trabalha incansavelmente para dar a ela uma vida digna. A plateia estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra, cada sinal. Mas aquele homem, Daniel Oliveira, Ricardo apontou para Daniel, que acenou discretamente, me deu algo que eu não merecia, uma segunda chance. Ele poderia ter me destruído nas redes sociais, processado, arruinado minha reputação. Em vez disso, me desafiou a ser melhor. E hoje, estou aqui para mostrar os resultados. Ricardo fez um gesto e a tela atrás dele acendeu com números impressionantes. Nos últimos 3 meses, contratamos 47 pessoas com diferentes tipos de deficiência. Surdos, cegos, cadeirantes, pessoas com deficiência intelectual, autistas. Não para cumprir cotas. Para enriquecer nossa empresa. E sabe o resultado? Nossa produtividade aumentou 28%. Nossa criatividade disparou. Nossos clientes estão mais satisfeitos. Por quê? Porque diversidade não é caridade. É inteligência de negócios. Aplausos ecoaram pelo auditório. Ricardo esperou silenciosamente, suas mãos prontas para continuar em Libras. Mas os números não contam toda a história. Deixem-me apresentar algumas das pessoas que transformaram nossa empresa. Ele sinalizou e várias pessoas subiram ao palco. Uma jovem surda que havia se tornado a melhor designer gráfica da empresa. Um homem cadeirante que revolucionou o departamento de TI com soluções de acessibilidade. Uma mulher autista cujo pensamento analítico havia salvado a empresa de um erro de milhões em contratos. Cada pessoa compartilhou sua história, enquanto intérpretes de Libras e legendas garantiam que todos pudessem acompanhar. Sofia batia palmas silenciosamente, seus olhos brilhando de emoção ao ver tantas pessoas como ela sendo celebradas. Ricardo então sinalizou: mas a pessoa que mais mudou minha vida não está aqui no palco ainda. Sofia, você pode subir aqui, por favor? Sofia olhou para o pai, que sorriu e assentiu. A menina subiu ao palco timidamente, mas quando Ricardo se ajoelhou na altura dela e começou a sinalizar, ela ganhou confiança. Sofia, quando eu te conheci, fui cruel com você sem nenhum motivo. Você era apenas uma criança feliz, pulando em poças de água com seu pai. Mas eu estava tão cheio de raiva e arrogância que transformei isso em algo feio. Hoje, quero te agradecer. Sofia fez sinais, e me agradecer? Por quê? Porque você e seu pai me ensinaram a lição mais importante da minha vida. Me ensinaram que ser surdo não é uma limitação. Que pessoas com deficiência não precisam de pena, precisam de oportunidades. Que um pai trabalhador que limpa escritórios pode ser 1000 vezes mais sábio que um empresário milionário.
E que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas na forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de muitas pessoas na plateia. Daniel limpava discretamente os olhos, orgulhoso de sua filha e surpreso com a transformação genuína de Ricardo. Ricardo então revelou uma surpresa final. Sofia, seu blog com o mundo da Sofia Silenciosa agora tem um patrocinador oficial. Minha empresa vai financiar a produção de conteúdo profissional, tradução para múltiplas línguas de sinais ao redor do mundo, e criação de uma plataforma educacional completa. Queremos que sua mensagem de inclusão alcance milhões de pessoas. Sofia pulou de alegria, fazendo sinais rápidos de obrigada ou repetidamente. A plateia levantou e aplaudiu de pé. Mas Ricardo ainda não havia terminado. E Daniel, seu programa de consultoria ajudou não só minha empresa, mas estou conversando com outras 15 empresas que querem implementar o mesmo modelo. Você criou um movimento. Por isso, gostaria de fazer uma proposta. Daniel se levantou, intrigado. Quero financiar a criação do Instituto Daniel e Sofia Oliveira de Inclusão Social. Um centro de treinamento, pesquisa e desenvolvimento de políticas públicas de inclusão. Você seria o diretor, com autonomia total. Um investimento inicial de R$ 5 milhões, com compromisso de financiamento contínuo. O auditório explodiu em aplausos novamente. Daniel estava em choque, mal conseguindo processar o que estava acontecendo. Ricardo desceu do palco e caminhou até Daniel, estendendo a mão mais uma vez. Você mudou minha vida. Deixe-me ajudar você a mudar o mundo. Daniel apertou a mão dele, mas puxou Ricardo para um abraço. Você já está mudando o mundo. Obrigado por provar que as pessoas podem realmente mudar. Naquela noite, depois de todos os discursos, fotos e entrevistas, Daniel e Sofia voltaram para casa de ônibus, como sempre faziam. Sofia estava exausta mas feliz, encostada no ombro do pai. Ela sinalizou: papai, hoje foi o melhor dia da minha vida. O meu também, princesa, Daniel sinalizou de volta. Papai, por que você não ficou bravo com aquele homem no banco naquele dia? Daniel pensou cuidadosamente antes de responder. Porque ficar bravo seria fácil. Mas ensinar alguém a ser melhor? Isso é muito mais difícil e muito mais importante. Você me ensina isso todos os dias, Sofia. Você poderia estar brava com o mundo por ser surda, mas em vez disso, você está ajudando o mundo a entender que ser diferente é especial. Sofia sorriu e fez o sinal que sempre faziam antes de dormir: eu te amo, papai. Eu te amo mais, princesa. E ali, naquele ônibus lotado voltando para casa, um pai e sua filha surda provaram que as maiores lições não vêm de universidades caras ou empresas poderosas. Vem do amor, da paciência e da crença inabalável de que cada pessoa, não importa suas limitações aparentes, tem algo precioso para ensinar ao mundo. A história de Daniel e Sofia se espalhou pelas redes sociais nos dias seguintes. O vídeo daquele momento no banco eventualmente vazou, mas não mostrava Ricardo como vilão. Mostrava uma jornada de transformação. Mostrava que mesmo as pessoas mais arrogantes podem aprender, crescer e se tornar forças para o bem. Meses depois, outras empresas começaram a implementar programas similares. Escolas começaram a ensinar Libras como disciplina opcional. Pais de crianças surdas encontraram esperança e inspiração na história de Daniel. E Sofia? Sofia continuou sendo apenas uma menina de 8 anos que amava desenhar, pulava em poças de água, e sonhava em ser veterinária. Uma menina que por acaso era surda. Uma menina que, junto com seu pai, provou que o amor supera qualquer barreira, e seja ela sonora, social ou financeira. A verdadeira lição não era sobre surdez ou Libras. Era sobre humanidade. Sobre ver além das aparências. Sobre dar segundas chances. Sobre transformar momentos de crueldade em oportunidades.